Em Sociologia, na semana 15 de 2020, nós vamos adentrar num assunto novo que chama-se trabalho. Vocês ainda são crianças, não trabalham, né? Embora o trabalho de vocês seja o estudo, né? Vocês têm pessoas com quem vocês convivem em casa, o trabalho do professor, que fazem esse tipo de atividade. Eu vou trazer para vocês uma reflexão de Arendt. Ela é uma socióloga, filósofa, que veio, uma mulher alemã, que viveu em plena Segunda Guerra Mundial, judia, né? Ela era judia e nasceu na Alemanha. Então ela foi perseguida, ela foi exilada, morou um tempo na França, e lá tinha o preconceito de ser uma alemã que morava na França. E na França, e quando ela estava na Alemanha, ela tinha o problema de ser uma judia, descendente de judeus, na Alemanha, que a gente sabe que Hitler, ele queria realmente acabar com os judeus, né? Ele matou milhões de pessoas judias simplesmente por serem diferentes. Então, essa mulher, essa filósofa, socióloga, ela tem muita experiência no que tange a questão da mulher no mercado de trabalho, no trabalho, e ela vem falar algumas coisas. Ela vai falar que dentro da vida do ser humano a gente tem 3 atividades importantes: o labor, o trabalho e a ação. O labor é algo mecânico que eu faço, né? Algo que eu faço mecanicamente. Por exemplo, a mãe, quando ela tem um filho, ela vai amamentar, isso é mecânico, ela vai dar o banho, isso é mecânico. É algo que não exige, não demanda tanta criatividade, não demanda tanto esforço diferente, é algo natural. Por exemplo, os animais, eles têm o labor, né? Você pega um grupo de ovelhas, elas vão seguir todas juntas, então é algo mecânico, né? Instinto. O animal, o cachorro, a cadela, quando ela dá a luz, né? Quando ela tem os filhotinhos, ela vai amamentar. Isso é labor, isso é algo mecânico. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de algo que é mais artificial, né? Que é mais relacionado ao ser humano. Por exemplo, na época das cavernas, eles não tinham trabalho, eles tinham labor de procurar alimento, de se proteger, de procurar abrigo, né? Se vestir. Não era trabalho, mas quando eles começam a desenvolver uma roda para arrumar um mecanismo para carregar alguma coisa, isso passa a ser trabalho, porque exige uma certa criatividade e vai perpetuar as espécies, vai ser cada dia mais aprimorado, vai melhorar as tecnologias, isso faz parte do trabalho. A ação é algo que eu faço, né? A ação não depende de alguma coisa palpável. É uma atitude que eu tenho. Eu tenho uma ação de estudar. Então eu vou lá, pego o meu livro e vou estudar. Eu tive essa ação. Então ela fala dessas 3 atividades fundamentais da vida do ser humano. E aí a gente entra no trabalho. O trabalho é uma atividade que faz parte da vida das pessoas. Eu costumo dizer, como eu falei no começo, que para vocês o trabalho de vocês é estudar, né? Por exemplo, na escola você tem horários, na escola você tem atividades para serem cumpridas, você é avaliado e o preço que você recebe, o seu pagamento é a sua nota. Então você trabalha. Já no trabalho secular, na vida, você trabalha em troca de uma recompensa financeira, né? E aí a gente tem uma reflexão, né? Que o texto que eu trouxe para vocês, ele vai dizer para vocês que cada vez mais o ser humano ele está distante do produto do seu trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil eu acredito, não tenho certeza, que a gente não tem uma fábrica da Apple. Mas imagina, se você tivesse uma fábrica da Apple no Brasil, você vai lá, você produz, né? Os chineses produzem o celular da Apple e muitas vezes eles não têm condições financeiras de ter acesso a esse celular. Então, o autor vai dizer o seguinte, que o ser humano está cada dia mais distante do produto, que o produto é o quê? O aparelho de celular, né? Do seu trabalho. E ele também vai falar sobre a questão do capitalismo, né?
que o capitalismo é onde existe a exploração de mão de obra, né? O capitalismo ele sempre quer mais e mais, e a gente chama, Karl Marx falava sobre a mais-valia, né? A exploração do trabalho, tá? E o capitalismo ele separou o trabalhador daquele serviço do artesão. O artesão, o que ele fazia? Eu vou fazer um artesanato, né? Eu vou fazer uma escultura. Ele falava, definia qual horário que ele ia trabalhar, com quais materiais que ele ia trabalhar, como que ele ia trabalhar, como que ele ia fazer. Diferente disso, no capitalismo, quem define quando você vai trabalhar, o que você vai fazer, quanto tempo você vai fazer, é o patrão, né? Então, o capitalismo ele veio mudar essa relação de trabalho, tá? Então, aqui a gente pode perceber, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, esses pontos importantes, né? O trabalho, então eu tenho o labor, o trabalho e a ação. O labor é algo mecânico, que eu faço automático. O trabalho é algo que eu faço para desenvolver alguma coisa e que normalmente ela tem algum tipo de tecnologia envolvida. E a ação é a atitude que eu tenho de fazer algo, tá? Então esse é o conteúdo que a gente começa na semana 15 de 2020, que é o segundo semestre e o terceiro bimestre.